Irmãos, ouvintes do estudo da Palavra de Deus, nós estamos no curso Examinai as Escrituras e vamos estudar hoje a lição número 8, Como se deve ler a Bíblia. E está baseado no livro de Lucas, capítulo 4, versículos 15 a 21. E eu vou ler o texto na Palavra de Deus. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Essa é a base, o texto base da nossa lição de hoje. Meus queridos, nós estamos baseando o estudo nesta revista, Examinai as Escrituras, e estamos, como eu disse, na lição número 8. O alvo da lição de hoje é incentivar cada irmão a ter prazer na leitura da Bíblia. Quero lembrar que quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Quando você lê a Bíblia, eu vou chegar num acordo. Ao ler a Bíblia, sozinho, o que você busca nessa leitura? Ou o que você sente quando lê a Bíblia? A Bíblia é um livro fácil de ler ou difícil? A Bíblia é uma biblioteca de 66 livros. A Bíblia é o GPS para quem viaja ou navega. É a arma do soldado. Ele é um GPS, e GPS quer dizer o seguinte: é um sistema de posicionamento global. A sigla em inglês é Global Positioning System. Essa tecnologia de localização usa 24 satélites que circundam a Terra numa altitude aproximada de 20 quilômetros e a velocidade em torno de 11 quilômetros e meio por hora. 1000 quilômetros por hora. A Bíblia é a arma do soldado. Muitos crentes não leem a Bíblia com assiduidade, alegando falta de entendimento ou falta de um método adequado, falta de disciplina, falta de vontade, falta de tempo, falta de amor pela palavra de Deus. Esse é o pior motivo pela não leitura da palavra de Deus. Quando você se converteu, você se tornou, em primeiro lugar, a noiva de Jesus. Isso é o que nós encontramos na palavra de Deus. Lá em Isaías, capítulo 61, verso 10, diz que regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes de salvação sobre mim, pôs o manto de justiça, qual um noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual a noiva que se enfeita com joias.
E há outros textos na palavra, em Apocalipse 19:7, chamando de a noiva na hora do casamento com o cordeiro. E também em Apocalipse 21:2, falando como uma noiva adornada para o seu marido. E ainda em Apocalipse, capítulo 21, verso 9, dizendo: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. Então, primeira característica, quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos como que a noiva do cordeiro. E Jesus é o noivo. Em segundo lugar, nós somos comparados a um viajante. Nós somos viajantes que estamos de volta para o céu. Nós saímos de Deus e voltamos para Deus através de Jesus Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 11, nos chama de peregrinos e forasteiros. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Em terceiro lugar, nós nos tornamos como aluno da escola de Jesus. Quando nós nos convertemos, repito, nós também nos tornamos como aluno da escola de Jesus. Lá em Efésios nós encontramos, no capítulo 4, versos 20 e 21, de fato vocês ouviram falar dele, e nele, Jesus, foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Ou seja, ao nós convertermos, nós temos que esquecer a velha natureza, a natureza carnal, porque agora nós somos seres ligados a Jesus através do Espírito Santo que passou a habitar em nós. Lembrando que discípulo é um aluno. Em quarto lugar, você se torna também um soldado de Jesus. Ou seja, lá em Timóteo nós encontramos, no 2 Timóteo capítulo 2, verso 3, que nós somos participantes dos sofrimentos de Cristo. Suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Ou seja, nós passamos a fazer parte do exército de Jesus, ele é o comandante. Nós somos soldados. E nós passamos a fazer parte do exército dele e dos sofrimentos dele. Em Efésios capítulo 6, verso 11, nós encontramos que nós devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Isso é linguagem militar, é linguagem para soldado. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo anda ao nosso derredor, aprontando, fazendo com que a gente caia nas suas armadilhas. Nós vamos agora ver o primeiro ponto dessa lição. A Bíblia como uma carta de amor. É para ser lida completamente. Eu gostaria de dar meu testemunho pessoal. Nos anos 60, não havia celular, não havia internet, não havia os meios de comunicação desta modernidade. Ou seja, a partir de 1995 para cá que nós conhecemos celulares aqui no Brasil. E não tínhamos outros meios a não ser o correio. E quando a Leila queria falar comigo, nós estávamos distantes, ela morava em Belo Horizonte e eu morava aqui em Osasco. Quando ela queria falar comigo, ela ia na cabine da Companhia Telefônica Brasileira, lá em Belo Horizonte, e pedia um interurbano para São Paulo e aqui para o Bradesco. Quando a telefonista falava, seu Ageu, uma ligação de Belo Horizonte, eu tremia na base. Eu sabia que a minha namorada ou depois noiva queria falar comigo. E ao receber, então, uma carta da Leila, o office boy chegava na mesa e colocava sobre a mesa uma carta, e normalmente era um envelope aéreo. Eu corria para o banheiro com aquela carta, como se precisasse ir no banheiro, e me fechava naquela cabine para ler a carta. Eram
cartas de amor. Enquanto eu não lesse aquela carta, eu não ficava sossegado. Eu queria saber o que a minha amada queria dizer, o que ela estava dizendo naquela carta. Eu queria saber tudo o que ela estava relatando naquela carta. E isso falava as minhas emoções, falava o meu coração. Por que eu estou citando isso? Porque Deus inspirou que se escrevessem 66 cartas de amor para nós. 66 cartas de amor. Ou seja, são os livros que compõem o cânon da Bíblia, a Bíblia que nós temos em mãos. Deus deixou para nós estes 66 livros, 66 cartas de amor. E não é para ficar fechada. A Bíblia é para ser lida. E nós precisamos conhecer a vontade de Deus. É um livro para ser lido por inteiro. Não é para ler um pedaço aqui, um pedaço ali. Pode até fazer isso. Mas devemos ter o propósito de ler a Bíblia toda, ou seja, para conhecer texto por texto o que Deus quer falar ao nosso coração, falar à nossa alma. E por isso eu trago para vocês uma sugestão de um método de leitura da Bíblia. É o que eu tenho usado há muitos anos. E já usei outros métodos, mas esse é o que tem me satisfeito mais. Por quê? Porque quando eu estou lendo, eu estou mostrando para vocês a sugestão da leitura bíblica diária, isso se você seguir esse roteiro, lendo 3 capítulos por dia, de segunda a sexta, e depois 4 capítulos no sábado, e você deixa o domingo para tirar atraso de algum dia na semana que você não conseguiu ler, você vai conseguir ler a Bíblia toda em um ano. Isso precisa ter um propósito da nossa parte, precisa ter disciplina, precisa ter força de vontade e principalmente o desejo de conhecer o que Deus quer falar ao nosso coração. Então a minha sugestão é o seguinte, vou falar entre aspas, é um passeio pela Bíblia durante a semana. Ou seja, na segunda-feira eu leio o Pentateuco. O Pentateuco tem 187 capítulos. E eu começo lá em Gênesis, leio os primeiros 4 capítulos e marco, ou ponho uma tala ou marco a data. Eu uso marcar a data que eu li, até ali. E na terça-feira eu vou para o Novo Testamento. Eu estou começando a ler a Bíblia, então eu vou abrir em Mateus. Vou ler os 4 primeiros versículos, vou pôr a data da terça-feira, que li então os 4 primeiros capítulos. O Novo Testamento tem 261 capítulos. Na quarta-feira, eu venho para o meio da Bíblia, leio os profetas maiores. Os profetas maiores são maiores porque eles escreveram mais. São 174 capítulos. Começando então em Isaías, começo no capítulo 1, vou até o capítulo 4 e assinalo lá a data que eu li. Na quinta-feira, eu vou um pouco para trás, lá nos livros históricos. Os livros históricos têm 249 capítulos. Começando então lá em Josué, leio os 4 primeiros capítulos e marco a data que eu li. Na sexta-feira eu vou para os profetas menores. Tem só 81 capítulos. E nós incluímos aqui entre os profetas menores o profeta Daniel, que é um pouco maior do que os demais livros dos profetas menores, mas é um profeta que é considerado dos profetas menores, ou seja, que escreveram menos do que os profetas maiores. E leio e faço a mesma marca. No sábado, leio os livros poéticos. Os livros poéticos, então, começam em Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Começo lá em Jó, leio os primeiros 4 capítulos e a semana seguinte vai começar novamente lá no Pentateuco. No domingo, se houve algum dia que eu tive algum contratempo, ou não deu para ler os 4 capítulos, isso pode acontecer, e eu digo para vocês, no meu tempo que trabalhava fora, acontecia isso, e no domingo era o dia que eu precisava pôr em ordem a leitura, mas eu confesso que eu não consegui, quando trabalhava, eu não consegui ler a Bíblia toda em um ano,
justamente por causa das minhas ocupações exteriores. Mas lia então menos capítulos e demorei um pouco mais para ler a Bíblia toda. Graças a Deus que estamos lendo a Bíblia há vários anos. E neste ano de pandemia, eu consegui ler a Bíblia 2 vezes no mesmo ano de 2020. Louvado seja Deus. Em segundo lugar, a Bíblia é como um mapa de viagem ou um GPS. Isso precisa ser de uso constante. Quando você está viajando de carro, você precisa sempre estar atento. Vou falar do GPS. Mapa a gente não usa mais. Mas o GPS, você prestar atenção às indicações, né, que está sendo dada, não apenas no mapa que você está vendo no aparelho, no celular, mas também o áudio, ou seja, a pessoa que está falando do caminho que nós devemos tomar. Com essa modernidade, então, do GPS, do Google Maps, do Waze e de outros meios, ficou mais fácil da gente viajar. São meios de orientação sobre a direção a seguir. Por isso que a gente fala que a Bíblia é como um GPS. Por quê? Porque nós estamos viajando para o lar celestial. Você não sabe o dia da sua partida ou o dia que você vai chegar lá no céu. Só precisa saber o caminho. E é na Bíblia que nós encontramos que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. A Bíblia é um mapa ou GPS da viagem para nos guiar no caminho certo. Essa história que eu ouço, e já ouvi muito dessas histórias, fala assim, olha, todos os caminhos levam a Deus. Mentira, isso é mentira do diabo. O único caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo. E por isso, nós temos que ler a palavra de Deus e nós vamos encontrar nela as palavras de vida eterna em Jesus Cristo. Para viajar com segurança na estrada da vida, nós precisamos consultar a Bíblia, que é a palavra de Deus e que tem princípios inerrantes. Se nós observarmos os princípios da palavra de Deus, nós vamos chegar ao destino certo. Davi, num dos seus salmos, o Salmo 119, verso 105, ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho, ou seja, é um farol que indica a direção que eu devo tomar. Em terceiro lugar, a Bíblia é o livro-texto da escola. E nós temos que ler com diligência. Na fase escolar, em qualquer nível, em qualquer curso, o nosso alvo é ser promovido, é passar de ano, é avançar nos estudos, é formarmos profissionalmente, ou seja, chegarmos à formatura. Na vida espiritual, nós temos, ou nós devemos ter alvos também. Alvos semelhantes a esse, crescer no conhecimento de Deus, crescer no conhecimento da sua palavra, nos formarmos, não um curso regular de teologia ou do Instituto Bíblico, não é isso. Nós estamos nos formar em Deus, ou seja, conhecermos mais de perto o que Deus diz através da sua palavra, sermos parecidos com Jesus e nós sermos bons profissionais. Ou seja, na vida espiritual nós também temos que ter alvos para nos formarmos. As escolas usam métodos de ensino diferenciados. Em todos os métodos são adotados livros, textos. E é importante ser aplicado no uso do livro-texto, dedicar tempo ao estudo, pesquisar, aprofundar, porque aquele livro foi adotado como livro-texto para que possa ajudá-lo na sua formação. E não pode ser estudado na véspera das provas. Nós temos que conhecer o que ele diz durante todo o curso. Em quarto lugar,
A Bíblia tem autoridade divina. É a palavra de Deus. Por isso ela contém ordens. Ou seja, Deus é soberano, é Senhor, nós somos servos ou candidatos a servo. Porque Jesus disse que nós seríamos servos se nós fizéssemos tudo o que Ele nos mandou. As principais características do soldado, e dentro desse contexto de que a Bíblia tem autoridade divina, é a palavra de Deus, e por isso ela contém ordens que nós devemos receber e cumprir essas ordens. E isso devemos fazer conscientemente. E como soldado, nós devemos ter a disciplina. Disciplina na nossa vida e disciplina para conhecer a vontade de Deus através da leitura da palavra. A capacidade de reconhecer e respeitar a hierarquia. Isso faz parte da característica do soldado. Lembre-se, como eu disse no início, nós somos soldados de Jesus. Ele é o comandante. E nós somos seus soldados. E nós devemos obedecer às ordens recebidas de Jesus. Nós devemos obedecer às ordens de nossos superiores. E ainda mais, é preparação para os combates em defesa da pátria. Nós não precisamos defender o céu. Nós defendemos a nossa fé. Ou seja, aquilo que cremos, isso nós precisamos defender. Todas essas características do soldado nacional, se aplicam também aos soldados de Cristo, que somos nós. O Salmo 1, verso 2 diz que antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O prazer do soldado é cumprir a ordem do seu superior. A Bíblia precisa ser lida, a Bíblia precisa ser crida, a Bíblia precisa ser aplicada à nossa vida no dia a dia. Não adianta nós andarmos com uma Bíblia debaixo do braço, mas se ela não estiver no nosso coração e ela funcionar de tal maneira que dirija os nossos passos na vida. Eu quero concluir a lição de hoje. Nós devemos ler a Bíblia porque ela é a revelação de Deus para nós, para o homem. E é também a inspiração de Deus para escrevê-la. É a revelação, na revelação, Deus dá a conhecer ao escritor coisas desconhecidas dele, que o homem por si só não saberia. A inspiração, Deus motiva o homem a escrever e registrar os fatos, os atos, as meditações, as pesquisas que são feitas. Isso nós encontramos na palavra de Deus. Lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versos 14 a 17, diz assim: quanto a você, Paulo dizendo para Timóteo, quanto a você, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, ou seja, as escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. E aí vem uma afirmação solene. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto plenamente preparado para toda boa obra. Irmãos, esse texto é para nós um texto fundamental da inspiração da Bíblia. Eu vou repetir a parte dos versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Irmãos, quando nós lemos os evangelhos, nós encontramos uma revelação semelhante. Quando o Dr. Lucas, escrevendo para seu amigo Teófilo, isso está registrado no capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 4. Ele diz assim para o Dr. Teófilo, para o Teófilo, seu amigo: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo, Lucas está dizendo, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Lucas, por ser um médico, um pesquisador, ele foi a fundo nas pesquisas. Lucas, quando ele escreveu esse evangelho, os outros já existiam, o de Marcos já existia, o de Mateus já existia, e ele pesquisou tudo, foi a fundo para conhecer todo o ensino de Jesus. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Não precisa fazer pesquisas profundas. Conheça o que ele diz na palavra de Deus, a Bíblia. Por isso, nós devemos ler a Bíblia. Você deve ler a Bíblia. Você deve meditar na Bíblia. Você deve crer na Bíblia e viver o ensino que a Bíblia traz para a sua vida. Que Deus assim nos abençoe. Quero lembrar que no próximo domingo nós teremos a lição número 9. E o tema será a Bíblia como alimentação. Ou seja, a nossa alma se alimenta da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e participe do culto desta manhã. Ouça o que Deus tem a falar ao seu coração, em nome de Jesus. Amém.